Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o maravilhoso nome que o Senhor tem. Nós sabemos que esse nome está acima de tudo, Senhor. Por isso nós adoramos ao Senhor. Não há outro semelhante a Ti. Nós te pedimos, Senhor, que fale conosco de maneira clara, para que possamos entender a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Nós sabemos que a história bíblica mostra que muitas pessoas no passado tiveram responsabilidades, Senhor. Responsabilidades possíveis de serem cumpridas. Mas o homem, na sua ganância, na sua soberba, abandonou ao Senhor e decidiu viver por conta própria. Mas nós sabemos que o Senhor não compactua com o pecado, não compactua com a desobediência. Por isso o Senhor disciplina o teu povo. E a tua palavra mostra ao longo da história que o teu povo tem sido disciplinado. E mesmo assim, Senhor, ainda permanece com o coração duro, ainda não obedece ao Senhor. Por isso nós te pedimos que através da pregação da tua palavra, nós possamos entender e aprender, principalmente com os erros que o teu povo cometeu no passado, para que não venhamos cometê-los no presente em que vivemos, Senhor. Nós te agradecemos porque ainda assim, se viermos a cometer, nós podemos orar ao Senhor pedindo perdão, confessando o nosso pecado, abandonando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada e retomando a nossa caminhada contigo. E sabemos com certeza que seremos aceitos por Ti. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de misericórdia e com certeza falará conosco. É o que nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vimos aqui ao longo de quase 2 meses, falamos aqui um pouco a respeito das coisas que em breve irão acontecer. E por que nós cremos que tudo aquilo vai acontecer? Porque Deus falou isso no passado e aconteceram. E no domingo passado nós começamos a apresentar aqui o plano de Deus para todos os tempos. Talvez para um novo convertido e para aqueles que não têm muita profundidade nas Escrituras, não conseguem perceber de maneira clara esse plano de Deus através das Escrituras. Por isso, a ideia é trazer de maneira simplificada esse plano do Senhor, para que os irmãos possam entender aquilo que Deus fez no passado, por que Deus vai derramar os seus juízos na vida das pessoas que não seguem os seus mandamentos, por que Deus age da maneira que Ele age, e ainda muitas pessoas têm dito que o homem não merece tamanho juízo de Deus. Mas a Bíblia mostra que o homem merece. O homem sem Deus, o homem que não quer caminhar com o Senhor, ele merece toda a justiça de Deus na vida dele. Afinal de contas, Deus é amor, mas Deus é justiça, e Ele não abre mão disso. Então eu comecei a apresentar na semana passada aqui o mapa bíblico. Esse mapa bíblico, de uma maneira, só para ilustrar, ele tem aí a eternidade passada, temos aí a linha do tempo, inserida entre a eternidade passada e a eternidade futura, e dentro dessa linha do tempo, que nós fazemos parte, Deus estabeleceu períodos. Então temos aí a eternidade passada, eternidade futura, a linha do tempo, e dentro da linha do tempo, Deus estabeleceu ao longo da história 7 períodos. Chegamos no momento em que Jesus veio à Terra, nós vamos falar sobre isso, e os 2 últimos períodos na história. Temos aqui a ilustração do arrebatamento, depois a volta de Cristo, e a última dispensação que nós falamos aqui, chamada de reino milenar. Mas para simplificar, para você entender, primeira dispensação, primeiro período na história, inocência. Hoje nós vamos entrar na segunda dispensação, consciência. Depois veremos o governo humano, a dispensação, promessa, dispensação, lei, onde uma nação surge, chamada Israel. Dispensação que nós estamos vivendo hoje, chamada de graça. E a dispensação chamada de reino milenar. Para cada dispensação, Deus deu responsabilidade ao homem. E o homem tem fracassado. E com isso, para cada responsabilidade que Deus tem dado em cada dispensação, Deus também tem dado juízo. Então, esse símbolo aí, só para facilitar na sua mente, isso aí representa o juízo de Deus pelo fracasso do homem. Hoje, estamos entrando no segundo período da história que Deus chama de consciência. Por que isso, irmãos? Assim como nós vimos na semana passada, o primeiro período, inocência,
Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, deu a responsabilidade ao homem, disse que ele poderia viver livremente no jardim que Deus plantou no Éden, e falou: você pode comer livremente de todo o fruto desse jardim, toda árvore que produz fruto, exceto da árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: não coma, porque no dia que você comer, morrerás? Certamente morrerás. O homem então recebe uma responsabilidade. Aí nós matamos aquela ideia que muitos acham que o homem tem livre-arbítrio, e o homem não tem livre-arbítrio, porque ele recebeu uma responsabilidade. Ele não podia fazer o que ele quisesse. Então Deus deu uma responsabilidade a ele. Por conta da responsabilidade, nós vimos que o homem não tem livre-arbítrio, ele tem arbítrio. É o que a Bíblia ensina. E como a Bíblia é o nosso manual, nós não discordamos da palavra do Senhor. Então, Deus dá a responsabilidade ao homem, ele fracassa, come do fruto, e nós vimos que a morte, então, passou a todos os homens. O que é interessante, irmãos, é que depois da expulsão do jardim, Adão e Eva tinham a responsabilidade de ensinar seus filhos o que viria a agradar a Deus. A partir de então, uma nova chance é dada ao homem com uma nova responsabilidade. Pense comigo, se eles erraram e Deus deu uma nova chance para eles, porque não pense que depois que Deus disse: olha, quando vocês comerem do fruto, vocês irão morrer. A Bíblia mostra que eles ainda viveram muito tempo. Adão, por exemplo, mais de 900 anos, está registrado nas Escrituras, e ele veio a falecer, gerou filhos e filhas, e depois veio a falecer, porque Deus tinha garantido que eles morreriam. Mas Deus é tão misericordioso, que a morte não foi instantânea, não foi fulminante. Deus ainda deu uma chance para eles. Então, eles tinham agora a responsabilidade de ensinar aos seus filhos qual a maneira que agrada ao Senhor. Porque eu penso e acredito que muitos pensam assim: olha, o meu pai me ensinou assim, o caminho que deve andar é esse é o correto. Você tem a responsabilidade de cumprir, de seguir por esse caminho. Cada pai que se preza, ele ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia não mostra isso, Eva sentada com Caim, com Abel, mas nós vamos ver que Adão e Eva, ao receberem a misericórdia de Deus, eles tiveram um papel fundamental ensinando os seus filhos a maneira que viria a agradar a Deus. Então, uma nova dispensação surge, porque agora eles têm consciência do bem e do mal. Deus então dá uma nova responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra o quê? Uma oferta ao Senhor. Quem ensinou isso? Quem ensinou que ele deveria trazer uma oferta ao Senhor? Vamos ver lá na frente. Versículos 4 e 6. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho. Percebam aí a diferença na apresentação da oferta ao Senhor. Guarde isso. Do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel. E do quê? E da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas
A ti cumpre o quê? Dominar. Então, irmãos, nós temos aí um pano de fundo. A Bíblia apresenta aí um pano de fundo nessa história, nesse período da consciência. O que é interessante, que nós precisamos notar aí, é que depois do pecado, Adão e Eva, a gente tem que voltar um pouco para vocês entenderem essa história. Depois do pecado, Adão e Eva tentaram agradar a Deus, mas tentaram agradar a Deus da sua maneira. Deus disse: não coma, eles comeram. Lembra que a Bíblia fala que os olhos de ambos fizeram o quê? Se abriram, e eles perceberam que estavam de que forma? Nus. Olha aí Gênesis 3, versículos 7 e 21. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram o quê? Cozeram folhas de figueira. Ou seja, eles viviam nus, não percebiam que estavam nus. Depois que comem o fruto, que não era para ter comido, as escamas dos olhos caem, eles percebem que estavam nus. E a Bíblia diz que eles prepararam folhas de figueira. Ou seja, isso aí para a gente aprender, eles tentaram dar um jeitinho. Pegaram as folhas que viram pela frente e se cobriram. A Bíblia fala que eles cozeram folha de figueira, tentando dar esse jeitinho. E fizeram cintas para si. Só que a Bíblia diz o quê? Sabe o que é isso aí? Solução de Deus. O homem caiu, fracassou, se cobriram com a primeira coisa que viram pela frente, mas Deus então vai lá e soluciona o problema do homem. Fez o Senhor Deus vestimenta de quê? De peles, para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Então, irmãos, percebam que agora houve um sacrifício. Deus não pegou pele pronta. Lembra que os animais já tinham sido criados. Deus então prepara um sacrifício, e da pele desse animal, ou desses animais, a gente não sabe, Deus então coloca e veste Adão e veste a Eva. O que nós devemos observar é que um animal inocente teve que ser morto para cobrir o homem que estava nu. Então a gente volta para a responsabilidade, que é o quê? Obedecer sacrifícios. Entramos agora na segunda dispensação, no segundo período da história do homem, onde agora ele tem que obedecer a sacrifícios. Guarde isso, porque isso explica muitas coisas e muitas práticas que os judeus faziam. Lembra que os judeus ofereciam sacrifício, que o sacerdote apresentava um sacrifício a Deus, e muitas pessoas pensam assim: de onde é que veio isso? Da onde é que os judeus tiraram essa ideia de sacrificar? Vem daí. Qual a ideia, qual o significado de sacrifício? Aquilo que o homem tentou fazer com as folhas, Deus diz: não é assim, é através do sacrifício. Um animal inocente vai pagar agora pelo erro que vocês cometeram. Para me agradar tem que ser dessa forma. Então Deus tira toda aquela vestimenta que eles tinham feito e coloca, então, sacrifica o animal e coloca com a pele e veste o homem. Gênesis capítulo 4, vamos voltar agora para entender um pouco esse contexto, porque alguma dificuldade muitas pessoas têm a respeito. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Por que Caim matou Abel? E é aí que vocês vão entender nessa noite. Então, Gênesis capítulo 4, versículo 4. A Bíblia fala que Abel trouxe o quê? E da gordura deixe. Isso significa, irmãos, de maneira clara, que o próprio Abel sabia que para agradar ao Senhor tinha que ser através de quê? De uma oferta de sacrifício. Quem ensinou a eles? Aí é que fica, a Bíblia não mostra de maneira clara, mas a gente pode, sem forçar o texto, entender que pela misericórdia de Deus, os próprios pais ensinaram os filhos como agradar a Deus. Tanto que Abel sabe o que é que agrada ao Senhor, e ele traz das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Não trouxe o rebanho vivo apenas, trouxe também o rebanho sacrificado ao Senhor, uma oferta de sacrifício a Deus.
Agora, irmãos, sem dúvidas, Caim e Abel tiveram a mesma educação. Não acredito que os pais vacilariam novamente. Abel respeita, mas Caim não respeita ao Senhor. Se houvesse pecado nos pais e Deus sacrificou um animal para cobri-los, fica então a responsabilidade do homem em fazer o método de Deus. E quando o homem faz o método de Deus, a Bíblia fala que o Senhor se agrada. Então Deus se agrada da oferta de Abel. A gente aprende com isso, irmãos, que houve uma aceitação de Deus, porque ele fez o que era certo, ele tinha um bom caráter, e houve a aceitação de Deus. A Bíblia fala então que de Abel, isso significa aí para você entender, homem interior. Tanto que a Bíblia fala, agradou-se o Senhor de Abel, ou seja, do homem interior. Isso aqui significa caráter. E depois é que Deus fala que se agrada do quê? Da sua oferta, ou seja, do modo correto. Abel, por ter um bom caráter, porque ouviu o ensinamento dos seus pais, ele faz o que é certo ao Senhor. Então ele obedece e apresenta aquilo que é certo ao Senhor. O que é que nós podemos aprender com isso? O que é que Abel nos ensina através das Escrituras? Que mesmo participando da culpa de Adão, o homem poderia ser aceito por Deus por meio de um sacrifício. Todos nós somos participantes da culpa de Adão. Todos nós. Só que como nós estamos numa outra dispensação, a forma de sacrifício é outra. É aí que nós vamos ver na sexta dispensação a graça, que Deus envia o Cordeiro perfeito ao mundo, para ser sacrificado, para ser morto, para pagar, para cobrir toda a culpa que nós herdamos de Adão. E esse Cordeiro quem é? Tenha dúvidas disso. Então nós vimos aí Abel. Olha o contraste que nós temos em cena. Vamos para Gênesis 4, versículos 3 e 5. A Bíblia diz: trouxe Caim o quê? Do fruto da terra. Algumas pessoas dizem assim, ó, Caim apresentou o pior da terra. Não, porque no original em que a Bíblia foi escrita, a concordância, há um complemento entre a oferta de Caim e a oferta de Abel, mostrando que da mesma forma, assim como Abel ofereceu as primícias do seu rebanho ao Senhor, Caim ofereceu do fruto da terra também as primícias a Deus. Mas então, pastor, por que Deus não aceitou? Lembre-se, porque o método foi errado. Então Caim trouxe do fruto da terra. Isso aí é um método errado. Com o método errado, o que é que acontece? Não se agradou o Senhor. Deus não aceita método errado. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas hoje cristãs dizem assim, ó, Deus está preocupado, Deus não se importa como eu venho adorar. O que importa é eu adorar o Senhor. Eu posso adorar o Senhor de qualquer forma. Eu posso entrar na igreja de qualquer forma. Eu posso agir na igreja de qualquer forma. Ah, é assim, é? É assim que Deus ensina? Não é assim que Deus ensina, não. Até porque quando Paulo escreve aos Coríntios, os crentes lá em Corinto, cristãos, eles estavam causando a maior bagunça dentro da igreja. E Paulo diz assim, ó, faça tudo de que forma? Com ordem e decência. Nos ensinando que não é de qualquer forma que eu tenho que prestar culto a Deus. Ah, porque Deus não está preocupado com isso não, irmão. Venha como você está. Adore ao Senhor de qualquer forma. Deus vai receber o seu louvor. Nada disso. Ao longo da história, Deus mostra que o homem tem uma responsabilidade. Caim foi ensinado também o método de agradar ao Senhor. Só que ele usou o método errado. A Bíblia mostra que Deus não se agrada dele, não tem uma aceitação. E percebam que a não aceitação de Deus não é simplesmente da oferta errada, porque um coração não preparado apresenta a oferta errada. A Bíblia mostra que Deus, de Caim, primeiro,
Deus não aceita o quê? De Caim, ou seja, o caráter de Caim, Deus não aceitou o homem interior. Depois é que a Bíblia mostra que da sua oferta, ou seja, o método que Caim usou foi o método errado. Então, irmãos, nós temos um segredo aí na própria palavra do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor ela é tremenda, porque ela se complementa. Cada livro faz parte de um todo, porque foi Deus, a palavra é de Deus. Deus usou homens para escrever aquilo que Deus queria. E a gente encontra um segredo lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, a respeito de Caim. Olha o que a Bíblia revela a respeito de Caim. Quem pode ler? Então percebam, Caim era do maligno, caráter reprovável, reprovado pelo Senhor. Porque ele tinha um caráter reprovado, que ele era do maligno, a consequência era o quê? Obras más. Percebam que de Caim e da sua oferta não se agradou ao Senhor. E ainda pessoas insistem. Deus não vai se preocupar com isso, não. Adore ao Senhor, é importante adorar ao Senhor. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Assim como Abel nos ensina, Caim nos mostra como o pecado tornou-se hereditário e conduziu ao quê? Ao primeiro homicídio registrado nas Escrituras. Só, irmãos, olha só como o pecado, ele é terrível. Percebam que Caim, ele fica inconformado. Versículo 5. A Bíblia diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim. Aconteceu o quê? Descaiu o semblante. Pera lá, Deus aceita a oferta do meu irmão e não aceita a minha? Que negócio errado é esse? Aí hoje você se pergunta, por que que o mundo é tão invejoso? Por que que as pessoas têm um coração tão invejoso? Por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele ou ela pode e eu não posso? E percebam que o semblante logo muda. Eu já falei aqui uma vez, volto a falar. É muito fácil quando a gente chega aqui, geralmente no final de ano, e a gente começa a contar as bênçãos do Senhor. Ah, porque Deus fez isso na minha vida, o Senhor fez aquilo na minha vida. Algumas pessoas que não conhecem a Deus simplesmente fazem assim, ó. Ah, pastor, eu estou feliz, eu estou testemunhando porque o Senhor me abençoou com o trabalho, o Senhor me abençoou com o aumento no meu salário, o Senhor me abençoou com o automóvel, o Senhor me abençoou com o filho, com a saúde. E aí tem aquele invejoso que faz assim, ó. Tá certo. Aí vem o outro e chora. Ó, pastor, meu ano foi de lutas, muito sofrimento, mas eu não saí dos pés do Senhor. Eu chorei, eu estava lá de joelhos orando ao Senhor. Aí esse mesmo irmãozinho sorri, porque ele também está vivendo talvez a mesma situação, só que ele não cumpre o que a palavra diz. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. O ser humano hoje, por conta do prejuízo que o pecado causou no homem, o ser humano hoje é invejoso. Ele não se alegra quando você é vitorioso, quando você prospera, quando você vence na vida. Ele não se alegra. Isso é muito triste, principalmente para o povo de Deus. Eu tenho que me alegrar com meu irmão. Tem uma denominação que o pastor disse assim: rapaz, eu fiquei numa saia justa, porque o irmãozinho lá da igreja, ele é engenheiro, e o dízimo dele é altíssimo, só que a empresa vai transferir ele para outro lugar, e eu estou me vendo desesperado. O que é isso? Você tem que se alegrar. Vá, meu irmão, é bênção do Senhor na sua vida. Glória a Deus, vá ser abençoado, recebam a sua bênção. Deixa aqui que Deus vai abençoar. Mas tem pessoas que não lidam com isso de maneira natural. Caim, quando viu que o irmão foi aceito, porque fez o que era certo, a Bíblia diz que o semblante dele descaiu. E isso é muito forte, é consequência de um pecado, de um coração invejoso. Mas irmãos, Deus é tão amoroso, que olha o ensinamento que ele dá após esse semblante descaído. Versículo 7.
Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo, é convicção, não é certo que serás o quê? Aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ele está dizendo: olha, para que esse semblante amargurado, para que esse semblante de inveja? Eu posso te aceitar, meu filho Caim, faça o que é certo, cumpra a sua responsabilidade. Seu irmão fez o que era certo, ele trouxe uma oferta de sacrifício. Você tem uma nova chance, Caim, faça isso, você vai ser aceito. Olha só o amor de Deus para aqueles que pensam que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que vai derramar o juízo de uma forma impiedosa. Deus é amoroso, até numa situação dessa. Só que, irmãos, é sem sucesso. Versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o quê? Ele não quis ouvir a orientação de Deus. Muitos hoje vivem assim, não querem ouvir a orientação do Senhor. Então, irmãos, por conta disso, o homem começa a viver por conta própria, achando que pode viver independente de Deus e fazer o que quiser. E aí é que nós temos o fracasso, porque a partir daí dá-se início a uma grande corrupção na terra. É interessante que Gênesis, eu fiz um resumo aqui, porque o nosso tempo ele voa, mas Gênesis capítulo 6, versículo 5 e versículos 11 e 12, diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? Violência. Viu Deus a terra, e eis que estava o quê? Corrompida, porque todo ser vivente havia o quê? O homem não é bonzinho. O homem, ele não é bonzinho. Assim como Caim, o homem a partir de agora, ele não se preocupa mais em agradar a Deus e começa a viver como lhe agrada. Você quer ver uma coisa? Quando você diz assim, ó, meu irmão ou meu irmão, você diz assim, ó, ô rapaz, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele pode conduzir a sua vida. Jesus, Ele tem o melhor para você. Você não sabe como guiar a sua vida. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: eu sei guiar a minha vida, eu sei o que é certo, eu entendo o que é certo. A Bíblia diz que ele é louco e que ela é louca, porque o homem natural não aceita as coisas de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, as coisas de Deus parecem o quê? Loucura. Ele não consegue compreender, e as pessoas sem Deus acham que podem viver sem Deus. Ah, porque eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom funcionário, eu tenho um bom caráter, e Deus vai me aceitar. Deus não vai te aceitar por conta disso. Não vai, porque o método não é esse. É isso que as pessoas sem Deus, se você que não conhece a Deus está aqui nessa noite, tem que entender. O método de aceitação para Deus não é esse. Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não faço. Deus vai me aceitar? Não vai. Por isso Deus não vai. O próprio Deus disse na pessoa de Paulo: nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, por meio do quê? Da fé. E isto não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus. E ele diz mais: não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: tá vendo, Senhor, aqui meu currículo, ó, eu fui isso, eu fui aquilo outro, eu tenho que entrar aí no céu. Deus diz: amigo, o método não é esse não. Isso é método de Caim, que acha que deve oferecer a Deus o que ele acha que é certo. Mas Deus, irmãos, mesmo o homem fracassando, mesmo Deus vendo tudo isso, uma dor muito grande no coração de Deus é manifestada. Deus vê toda a corrupção do homem, e em Gênesis 6, versículo 6, a Bíblia diz assim, ó: então se arrependeu o Senhor de ter feito o quê? O homem na terra.
E antes que você diga, antes que você fale, mas ó pastor, eu li lá um versículo que fala que Deus não é homem para que se arrependa. Esse arrependimento aqui, nesse contexto, é a profunda tristeza e desgosto que Deus teve do homem. Não é um arrependimento humano, que eu fiz isso, eu me arrependo. Não, isso aqui é para facilitar o nosso entendimento. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e diz que isso aconteceu o que no seu coração? Isso lhe pesou no coração. Imagine a dor que Deus sente ao ver o homem que Ele criou corrupto sobre a terra. Mas um homem, irmãos, um homem achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Mas por que Noé achou graça diante do Senhor? Porque Noé era bonzinho? Porque Noé fazia boas obras e disse: Senhor, olha isso aqui. Noé tinha um diferencial. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem o quê? Que mais? Entre os seus contemporâneos corruptos. Só que tem um diferencial aí, irmãos. Noé andava com Deus. Pergunta para você nessa noite é: você tem andado com Deus? Ou você tem frequentado a igreja aos domingos? Tem uma diferença muito grande em andar com Deus durante a semana. Achei interessante também o que foi colocado aqui no debate do sábado com jovens. É muito fácil ir à igreja, mas é muito difícil ser igreja. Ir à igreja eu vou nas quartas, nos domingos, nas sextas, nos sábados, mas ser igreja durante a semana, aí é o diferencial. Noé andava com Deus. Então Deus se manifesta a Noé, manda que ele construa uma arca. Você conhece a história muito bem. Que é interessante, você pode ler em casa que Deus dá todos os detalhes. Deus é um Deus tremendo, detalhista. Ele dá todas as medidas dessa arca. Demorou mais ou menos 100 anos para essa arca ficar pronta e para que começasse a chover na terra. Só que para o fracasso do homem vem então o juízo de Deus. Aí fica uma pergunta: um homem velho, num tempo que não chovia na terra, nunca tinha chovido, começa a dizer que recebeu uma responsabilidade para construir uma arca. Mas olha o que é interessante, o juízo de Deus. Gênesis 6,13 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi, livre-arbítrio, Deus resolveu e ninguém pode questionar. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de quê? Violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 7, 11 e 24. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Juízo de Deus derramado na vida do homem. Só que, irmãos, eu tenho que destacar isso aí. Duas coisas interessantes nós precisamos observar. Primeiro, nunca tinha chovido na terra. Como era então que Deus fazia para molhar as plantas? As plantas que precisam de água. Como é que Deus fazia? Olha que Deus tremendo. Leia aí, Gênesis 2,6. Nunca tinha chovido na terra. Deus cuidava da terra dessa forma. Segunda curiosidade: o dilúvio ele foi tão intenso, mas tão intenso, que para você ter ideia, nem as aves dos céus foram poupadas. É aí que a gente tira aquela ideia que a gente vê nos filmes, que começou com uma chuvinha, começou caindo. A Bíblia fala que as comportas dos céus foram o quê? Já pegou um balde d'água? Eu já fiz muito isso quando era criança, mas era descrente, então não leve em consideração o tempo da ignorância.
Eu achava interessante, morava num apartamento na Mata Escura e era no penúltimo andar. E o pessoal que passava lá embaixo, prédio alto, já sabe, era muito legal. Era só os baldes. Cadê Marcelinho? Já ouvi. Marcelinho não pode aprender, né? Crianças, estão lá embaixo as crianças. Tem uma ali que está dormindo. Mas no tempo da ignorância, eram os baldes. Pegava os baldes e ó. E aí quando a gente joga, a princípio cai com aquele peso todo. Depois é que a água se dispersa. Só que como o prédio não era tão alto, então a água descia com um certo impacto. Mas era um estrago. Agora, se um balde podia fazer aquilo, imagine Deus dizendo que as comportas do céu simplesmente se abriram. Nem as aves dos céus foram poupadas. Olha em Gênesis 6:7. Quem pode ler? Então, Deus acaba com toda a humanidade da época, com todos os animais da época, com essa água, poupando Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Mas, irmãos, uma coisa interessante, isso aí é juízo de Deus, mas imagine a incredulidade das pessoas. Eu posso imaginar os homens rindo da cara de Noé enquanto ele estava pregando, porque Noé, a Bíblia fala que ele era pregador da justiça. A Bíblia diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Eu fico imaginando como os homens devem ter ficado, porque a princípio acredito que riram de Noé. Você está velho, Noé, está cagado, nunca choveu na terra, e agora você diz que Deus vai destruir a terra com as águas do dilúvio? Você está maluco, tem alguma coisa errada. Isso é um lado da moeda, mas eu fico pensando, o que é que eles devem ter feito quando Deus fechou a arca por fora? E isso é tremendo, irmãos. Gênesis 7:16, a Bíblia fala: e os que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fez o quê? Fechou a porta por fora. Noé era um homem íntegro, justo. Talvez Noé, naquela ânsia de ver o sofrimento do povo, Noé poderia colocar o plano de Deus por água abaixo. Então Deus diz: olha, sabe de uma coisa? Eu vou fechar por fora, para Noé nem abrir a porta. E as pessoas batendo: abre, Noé, agora você não é maluco não, eu quero entrar, Noé. A coisa está pegando aqui, Noé, abre, chama o seu Deus. E Noé dizendo: não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. Deus fechou por fora. Irmãos, a arca ilustra o arrebatamento que nós falamos aqui há 2 meses. A igreja na dispensação da graça faz parte de uma arca que Deus está colocando na igreja aqueles que serão salvos. E no dia do arrebatamento Deus vai fechar a porta por fora. E aqueles que não conhecem a Deus vão ficar. E vão bater, vão gritar: me leva, Senhor. Eu fui na igreja um dia, eu aceitei, mas assim, não frequentei, não obedeci. Não vamos poder fazer nada, porque é Deus quem fecha por fora. Então a Bíblia fala que a terra fica encoberta por 5 meses, as águas baixam, e Deus em sua bondade estabelece um pacto com Noé. Olha que Deus maravilhoso a gente serve. E pessoas ainda dizem que Deus é carrasco. Olha o pacto que Deus fez com Noé. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do quê? Do dilúvio. Mas você que esteve aqui há 2 meses, você viu nas escrituras que Deus não vai destruir a terra com água. Deus vai destruir com quê? Com fogo. Ele fez a promessa: com água não, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o quê? O meu arco. E esse arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Todas as vezes que você olhar para o céu e ver o arco-íris, lembre-se, é o sinal da aliança que ele fez com Noé. Os cientistas vão explicar da maneira deles. Nós acreditamos nas escrituras que ali é o sinal que Deus fez com Noé.
Mas tem mais uma curiosidade. Lembra que nós falamos aqui sobre o milênio? Que as crianças vão brincar com animais, que os animais vão comer capim, não vão comer mais carne? Olhe como era a terra até então. Gênesis 9, 2 e 3. Pavor e medo de vós virão sobre todos o quê? E sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, até então o homem não comia carne, Deus então diz, tudo vos dou agora. E toda a terra começa a ser repovoada por 8 pessoas e os animais que entraram na arca. Por isso que a gente vê uma coerência no reino milenar. Deus restabelecendo aquilo que era no passado. Irmãos, até aqui, nós vimos o primeiro período na história, chamado de inocência. O homem recebeu a responsabilidade de não comer do fruto. Ele comeu, com isso recebeu juízo, morte. Entramos então no segundo período da história, chamado de consciência. O homem tem a consciência do bem e do mal. Deus então dá uma responsabilidade para ele. Deus disse que era para fazer o quê? Obedecer a sacrifício. Só que o homem, mais uma vez, fracassa. Com isso, Deus derrama o seu juízo, que foi o quê? Dilúvio. Percebam a coerência bíblica. Deus é justo. O homem é que é duro. Isso vai se repetir ao longo de mais dispensações. Louvado seja Deus que nos mostra de maneira clara como Ele trabalha com o homem, que nos faz entender através das Escrituras que este livro não é nada absurdo de ser compreendido. Nós temos o hábito aqui de sempre estarmos folheando, estar folheando a Bíblia, indo para lá, indo para cá. Estou fazendo dessa forma nesse período dessa pregação envolvendo o plano de Deus, para nós ganharmos tempo. Mas você poderá conferir todos os versículos, todos eles. Ao término dessa série de mensagens, quem quiser pode solicitar o DVD, não vai pagar nada por isso, é só entregar a mídia, e você vai ter o DVD de todas essas pregações. Joel tem feito um bom trabalho para a glória do Senhor. Tem ajudado muito aqui na igreja, tem sido bênção na vida da igreja. E ele falou que vai dar essa força para produzir esse material, para que seja muito bem distribuído, para que as pessoas possam entender como Deus trabalha, como Deus trabalhou ao longo da história e como Deus vai trabalhar nas dispensações que ainda estão por vir. Que Deus aplique a palavra dele no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome, porque nós não somos merecedores de tamanha revelação, Senhor. Nós te agradecemos porque isso só mostra que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor coloca de maneira clara a tua palavra, Senhor. O homem tenta complicar a palavra mostrando que o Senhor é injusto, que o Senhor não é digno de ser adorado, digno de ser seguido. Mas nós entendemos que o Senhor é um Deus de amor e que ao longo das dispensações tem sempre dado uma nova chance aos homens. Mas os homens têm fracassado, Senhor. Pai, tem misericórdia do homem que não conhece o Senhor. Dá-lhe uma nova chance, Senhor, para que ele possa entregar a vida ao Senhor, para que ele possa seguir nos teus caminhos e fazer a tua vontade, porque é o melhor caminho a ser seguido. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e por isso é que nós confiamos a nossa vida ao Senhor, porque nós não sabemos cuidar de nós mesmos, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por tua fidelidade, Pai. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quarta-feira nós temos culto de oração aqui às 19 horas. Nós adoramos ao Senhor, nós oramos uns pelos outros. Você é nosso convidado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.